Tá me ouvindo bem, Rafaela? Oh, muito, super. Maravilha. Tô te ouvindo. Eu fiz uma rápida apresentação, espero que você não tenha ouvido, para que você não fique constrangida. Tá? Mas depois você entra lá no YouTube ou assiste o comecinho lá no IG, né? Que aí você vai ver o que eu falei de você. Tá? Agora, vamos lá. Depois eu espero que aquele suco de laranja esteja de pé como pagamento. Isso, a kombucha. Gente, essa mulher, ela está fazendo experimentos, ela já fazia experimentos, né? Agora com a pandemia, com essa questão do distanciamento, tenho até medo do que ela anda fazendo de alquimia com essas kombuchas dela. Pessoal, olha só. A Rafaela, ela é profissional de educação física, também formada em nutrição, né? Terminou recentemente o seu mestrado na área de saúde e nada mais, nada menos do que já engatou num doutorado. Né? Por que será? Tá vendo por que eu acho que ela é a bela e a fera numa pessoa só? É isso aí. E hoje ela vai contribuir conosco falando sobre esse tema exercícios, fontes de energia e alimentação nas aulas de educação física escolar. Então, antes de passar a palavra para ela, que é a grande estrela do negócio, eu só vou fazer um rápido posicionamento para que a gente entenda essa temática relacionada à educação física escolar. Tá? É claro que a gente não vai conseguir esgotar o assunto em 40, 45 minutos de bate-papo, né? Mas nós vamos ser... Aí, ó, a Renata está dizendo, você é a rainha da kombucha. Olha aí. O Giovanni está puxando nosso saco, falando seus lindos. É coisa de louco isso. Tudo isso graças a você. Olha o impacto que você causa nas redes sociais, tá vendo? Eu falo isso, estou aí para te empresariar, você não acredita em mim? Então, olha só, galera, essa temática, ela é uma temática que já vem prevista em alguns documentos, né? Então não é nada de... Não deveria servir de espanto ao nós discutirmos questões como essa vinculadas à educação física escolar, né? O que acontece muitas vezes, como eu disse numa outra participação numa live aqui pelo CREF 11, é que algumas coisas que estavam veladas, adormecidas, né, à tona. Então, esse é um dos temas, por exemplo, totalmente possível do profissional abordar, trabalhar com os estudantes à distância, né? E aí depois eu vou passar dois sites que têm informações bem bacanas que a gente pode ajudar aí o profissional a caçar informações sobre isso. Mas olha só que legal, galera. Nós temos informações a respeito da educação alimentar, né, da nutrição relacionada à questão da educação física, que está previsto na LDB, na BNCC, no currículo de referência de MS, né, no esboço, que eu já andei dando uma olhadinha, no esboço do currículo de referência de Campo Grande, que já está para sair, vai entrar em vigor ano que vem, né, no referencial curricular da rede estadual para o ensino médio, que é aquele que nós usamos ainda de antigamente, baseado nos parâmetros curriculares nacionais, uma vez que nós ainda não temos a BNCC para o ensino médio homologado, né? Então, essa temática, ela é uma temática presente nos documentos oficiais, que normatizam a prática dos profissionais de educação e do profissional de educação física especificamente, tá? Então, não é uma tendência que eu acho legal, que a Rafaela acha interessante, porque ela estuda isso. Não é isso. É algo que está previsto na documentação oficial, tá? E muitas vezes o que acontece é por desconhecimento nosso da documentação ou por falta de orientação desde a graduação, e aí alguns acadêmicos fazem uma pergunta, para que eu tenho isso na faculdade? Tá aí, tá respondido. Agora você vai entender o porquê. Essa é uma das deixas que nós vamos deixar para vocês. Tá? E aí, pessoal, eu quero finalizar para passar a palavra para a Rafaela, que é o seguinte, essa temática da educação alimentar e da questão nutricional, né, ela está prevista no artigo 26, parágrafo 9º da Lei de Diretriz e Base da Educação. Tudo bem? Além disso, há uma previsão na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, PNAN,
Tá? Eu não sou exatamente dessa área, mas eu bebo nessas fontes para saber o que eu estou falando na minha aula. Né? Isso aí, pessoal, surgiu a partir da portaria interministerial número 1010, tá? Entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que fala sobre alimentação e educação alimentar nas escolas. É nessa portaria que nós temos a previsão de horta, né, os programas de manuseio, manipulação, o tipo de merenda que deve ser feito, o que pode ser vendido em possíveis cantinas e, junto disso, as orientações para o desenvolvimento da educação, especificamente com informações para os estudantes. Tá? Então, depois a gente pode dar uma repassada nisso tudo, mas agora eu quero passar a palavra para a nossa estrela da conversa. Rafaela, a palavra é sua, minha querida. Boa tarde a todos. Renato, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por esse tema maravilhoso, que é muito importante. Obrigada ao TF11, a todos os meus amigos. Tem um monte de nutricionista aqui também junto com a gente para, né, contribuir. Legal. E quando a gente fala, né, da educação física escolar, eu sempre penso que quando o professor de educação física dentro da escola, para trabalhar o movimento, ele tem que buscar resgatar, né, lá atrás, tudo de como que eu vou conseguir fazer, como que este meu aluno vai conseguir fazer o movimento, né? Ele só faz o movimento se ele tiver energia. E de onde vem a energia? Dos alimentos, né? Então, a gente precisa entender isso, como você falou, né? Vem aquela indagação, na licenciatura principalmente, eu tenho isso, quando eu trabalho a disciplina de nutrição, na educação física, mas, professor, eu vou trabalhar na escola, por que eu tenho que estudar, aprender nutrição? Porque eu preciso conhecer, né? Como esse meu aluno, ele vai desenvolver os movimentos que eu programei para ele. Né? E com esses temas contemporâneos que tem na BNCC, né, os antigos temas transversais, vem trazendo isso, a questão da alimentação, a questão da nutrição, seria interessante, a gente não tem. Então, esses temas transversais, esses temas contemporâneos, fica para quem trabalhar? Né? Tá ali no papel que todos os professores podem trabalhar. E por que não o professor de educação física? Porque ele tem um conhecimento da anatomia, da fisiologia, da bioquímica, da nutrição, de como esse movimento acontece, por que o carboidrato fornece energia. Então, nós conseguimos trabalhar isso, né? E aí, eu fico muito feliz quando eu vejo os meus amigos, né, os professores de educação física dentro da escola trabalhando essa questão da nutrição. Não preciso prescrever, nem posso, né? O professor de educação física não pode prescrever, mas eu posso orientar. Eu posso mostrar para o meu aluno por que ele deve comer mais frutas, verduras, né? Porque ele precisa de um carboidrato. O que é carboidrato? O que é proteína? Eu posso ensinar isso, sim, para o meu aluno dentro da escola. Então, eu fiquei muito feliz com o convite para a gente poder trabalhar isso e tentar esclarecer como que a gente pode fazer isso, né? Eu tive uma aluna que agora é professora do município e sempre ela fala assim, Rafa, eu preciso de uma palestra aqui na escola, me ajuda, Rafa, quando você trabalhava a pirâmide alimentar. Agora vamos ver, né, lá com o pessoal do 7º, 8º, 9º ano, trabalhar um pouquinho de esteroides anabolizantes, porque são esses alunos que precisamos fazer isso. Nós temos esse papel de fazer essa parte de educação desses alunos. E é isso que a gente vai abordar hoje, né, Renato? Legal, claro. Isso assim, só para situar a galera, que de repente o pessoal são muitas informações, pessoal. Uma live de 45 minutos são muitas informações, é assim mesmo. A gente vai ter que buscar informações em outros lugares e aí a gente vai dando algumas dicas importantes, tá? Então, uma das situações aí que eu já apontei para vocês, eu acredito que é interessante procurar essa portaria interministerial 1010, né? Uma outra coisa muito interessante que eu acho legal, que pode ajudar bastante a galera, é procurar, na internet você vai achar facilmente, se você digitar lá, é uma pesquisa muito rápida, é
muito legal. A primeira edição, ela vem com vários gráficos, tal, que dá para fazer recortes, trabalhar com os estudantes. A segunda edição, ela é mais escrita, ela é mais conceitual, tem mais ali uma teoriazinha. Mas se você tiver acesso a qualquer uma das duas, vai ajudar bastante a você produzir material para tornar aquilo mais legal para o estudante, né? Porque ele fica lendo ali aquela coisa, tem uns infográficozinhos legal, umas setinhas, aquela coisa toda. Eu acho que é interessante, dentro dessa lógica que a Rafa acabou de colocar. Rafa, intimidade. Olha, o que é isso? Doutoranda Rafaela Rosa, eu venho falar, Rafa. O que é isso, gente? Me perdoe. Eu queria contribuir em relação ao guia alimentar, né? Você falou que tem 2 aqui, mudou, né? Esse novo guia que a gente tem, eu trabalho também dentro das disciplinas, porque é um guia que todos os profissionais envolvidos nessa área, né, para ajudar para ajudar na alimentação, podem trabalhar, então, todos os profissionais da saúde, dentro da escola a gente pode também estar trabalhando, e um guia do outro, a diferença, né, que teve, que eles achavam que trabalhava muita quantidade no guia antigo, e agora eles estão vendo a qualidade, aí entra, né, a possibilidade de pegar o guia novo, fala muito dos alimentos ultraprocessados, processados, então eles colocam mais qualidade e deixar um pouquinho de lado a quantidade. O outro guia é totalmente quantidade. Então, eu achei bem interessante essa reformulação que eles fizeram do guia, sabe? Bem interessante. E assim, essa situação dos alimentos ultraprocessados, o tipo de alimento que a gente come, né, que a gente tem acesso, inclusive está relacionado muitas vezes ao próprio preço, né? Por que a gente tem uma alimentação rica em carboidrato? É claro que isso tem muito a ver com a questão econômica da maioria da população brasileira, né? A gente tem que deixar isso claro. As vertentes que, mais uma vez, eu reforço, né? O potencial que a educação física escolar tem de trabalhar, de fato, com o conceito de integralidade do ser humano, né? Porque a gente consegue abordar, por exemplo, a partir de questões voltadas para a alimentação, a gente consegue puxar para a economia, a gente consegue puxar para a questão da cultura, né? É uma infinidade de questões possíveis de serem trabalhadas na educação física escolar, articulada com a legislação. Então, não é inventar moda, né? E a gente tem... E nem interferir na área do nutricionista, né? A gente está apenas... Porque a gente precisa, nós, enquanto nutricionista, eu quero agradecer a professora doutora Mariane, que está aqui com a gente, do curso de nutrição, está aqui contribuindo. Legal, show. E, Mari, você pode me ajudar também. A gente precisa disso, né? Porque o interessante seria que cada escola tivesse um nutricionista ali para fazer educação nutricional e tudo mais. Porque a parte da nutrição escolar é bem complexo, porque precisa do planejamento de cardápio, de compras, e aí, querendo ou não, às vezes, né, eu vejo pela nossa realidade, eu trabalhei uns 6, 7 meses na merenda escolar e via isso, a dificuldade, a quantidade de nutricionistas, às vezes não tem, né, uma nutricionista para cada escola, e aí acaba impossibilitando essa dentro das nossas aulas. Isso vai ajudar muito a conscientização da alimentação saudável, né? Principalmente crianças, onde eles estão aprendendo, assim como estão aprendendo o movimento, estão também aprendendo sobre os alimentos, né? Perfeito, sobre os hábitos, né? Sobre a construção de bons hábitos, né? Mesmo que, isso é importante frisar, isso se choque com a realidade dele. Né? Então, é um tema um tanto quanto delicado, a gente sabe disso, e muitos professores, muitas vezes, eles pensam nisso, mas como é que eu vou conversar sobre isso se meu aluno não tem nem o que comer em casa? Né? Então, essa comparação que alguns colegas fazem, eu vou fazer até uma comparação a grosso modo, é a mesma coisa que você falar para mim assim, tem um estudante que ele sofre violência dentro de casa, ou ele presença uma série de situações de violência e abuso,
e você não vai falar para ele que existe paz. Né? Então, não é porque ele vive nesse momento num ambiente inadequado que eu não vou conversar e instruí-lo sobre o que é adequado. Né? Então, eu entendo que a alimentação ela passa por esse cenário, tendo em vista as características da maioria dos nossos estudantes, principalmente de escola pública. Né? Que, às vezes, a única refeição pode comer, né? Exatamente. E aí, lá ele fala assim, uma vez que eu fui fazer anamnese, eu sentia, mas eu como na escola só. Ele falava, né, eu só como na escola. Quando tem em casa, meu pai tem dinheiro, eu como, senão... E daí? Então, a gente tem que ser humano e prestar atenção nisso também, né? Que é muito bonito falar coma frutas, verduras e isso e aquilo. E aí, né? Quando meu pai tem dinheiro, eu como, senão eu só aqui na escola. Então, complicadíssimo. É um tema extremamente complicado, mas na verdade a gente acaba esbarrando em várias complicações, né? Quando a gente vai falar da questão da sexualidade, quando a gente vai falar da questão da alimentação, quando a gente vai falar da questão do consumo, quando a gente vai falar da questão da preservação do meio ambiente, enfim, trabalhar na educação é extremamente complexo, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer o nosso papel, né? E aí eu quero aproveitar para reforçar quando você trouxe a questão dos temas, né, que antigamente nós chamávamos de temas transversais, pensando nos PCNs, né, agora são temas contemporâneos, porque nós temos, por exemplo, educação financeira, educação fiscal, educação para o trânsito, educação alimentar, né, educação ambiental. Todos são temas que estão lá pairando, a princípio, esperando uma transversalidade. E aí eu acho que você foi assertiva quando você falou, gente, a educação nutricional, ela precisa de uma série de elementos que a educação física tem. Ela tem na sua grade curricular. Exatamente. Aí, por que nós não abraçamos a causa, né, nós professores, e mais uma vez provamos o valor e a amplitude da educação física na escola? Aí, ó, esse é um tema que a gente pode, mais uma vez, provar isso. Né? Eu faço essa fala porque eu sempre quero fazer uma comparação com o professor rola-bola. Né? E aí ele fala, não tem nada para ensinar, né? O próprio professor fala isso. E aí fica bastante complicado. E assim, eu tenho a impressão de que quando a gente fala sobre educação alimentar, né, que a gente pode relacionar muito bem, como você falou, aos tipos de alimento, às fontes de energia, aquilo que vai nos dar condições de construir o que, fisiologicamente falando, no nosso organismo. E aí a gente pode ampliar o debate quando a gente fala de alimentação, a gente pode falar de cadeia produtiva, a gente pode falar de meio ambiente relacionado à produção de alimentos. Né? A gente vive, por exemplo, na atualidade no país, uma discussão muito grande entre desmata ou não desmata, cria o boi ou não cria o boi, desmata ou planta, né? Enfim, são temas que a gente pode trabalhar, por exemplo, com projetos interdisciplinares, educação física, geografia, história, matemática. Exatamente, biologia, né? Biologia. Da horta, né? Tem a professora Shirley, né? A professora Shirley, eu vi que ela fez um trabalho muito interessante, professora de educação física, minha amiga, e eu vi que ela fez um trabalho muito legal dentro da escola onde ela trabalha, sobre hortas. Ela produziu hortas, e o tempo que eu tive na merenda, a minha intenção era produzir e tudo, né? Mata o profissional quando a gente fica acomodado, né? Eu quero fazer isso. É melhor você não fazer, que eu já tentei fazer, não deu certo, né? Não, mas vamos atrás, vamos correr atrás, vamos conversar com o professor de biologia, vamos ali conversar com o professor de matemática, vamos conversar. A gente pode envolver os professores, né? Mas fica assim, quando são esses temas, né? Esses temas que antigamente eram transversais, assim, quem trabalha? Deixa que o fulano trabalha. deixa que, né, não sei quem trabalha. E ninguém, todo mundo empurra. E quem trabalha?
trabalhar isso, não é? É. Isso que é muito importante a gente ter essa consciência, porque daí a gente não precisa só, ao invés de ficar lamentando, poxa, eu tive na educação física, né, na minha graduação, eu tive a disciplina de nutrição, por que eu não posso trabalhar isso, né? Por que eu não posso falar sobre pirâmide alimentar, sobre o guia alimentar? Eu tive isso na minha graduação, sobre o que é carboidrato, sobre o que é proteína, sobre o que é lipídio, a realidade de criatividade que não falta, né? Então, isso é muito interessante, esse tema é fantástico para tentar tirar o pessoal do comodismo, sabe? Porque eu não tenho material, então eu não vou trabalhar, mas eu posso ir trabalhando várias outras coisas junto com a minha disciplina, né? E assim, algumas pessoas são defensoras, por exemplo, do discurso de que a educação física escolar, ela deve ter como referência a promoção da saúde, né? Eu não vou fazer uma discussão aqui filosófica, conceitual, sociológica sobre essa perspectiva. Eu não sou um dos defensores ferrenhos dela. Eu acho que a educação física ela deve promover o ser humano. Esse tem que ser o ponto de partida. Eu promovo o ser humano. A saúde é uma das dimensões do ser humano, né? Mas não vamos entrar especificamente nessa discussão e vamos aproveitar esse gancho, né? Não há como falar em saúde e em bem-estar sem falar de alimentação. Verdade. Então, como é que o profissional que defende, né, que a educação física escolar ela deva ser uma vertente promotora de saúde, se ele não fala de alimentação? Como é que a educação física aí relacionada com o seu a saúde? Dá uma luz para nós aí. Não tem como a gente, como você falou, desassociar. Não tem como, né? Porque se eu pego dentro da escola o meu aluno que não consegue fazer minha aula, né? Não tem energia para fazer minha aula, que nem eu falei, né? Quando a gente começou. Que o movimento só é realizado se tiver energia, né? E se eu não, de onde vem a energia? Do alimento. Então, eu preciso entender, quando eu falo, né, pessoal, quando você coloca o seu aluno para, né, vai fazer tal exercício, vai correr, né, fazer uma brincadeira de corrida, né, você precisa entender os sistemas energéticos que estão envolvidos, né, mas você precisa ver que o que você aprendeu ali dentro da faculdade, você está aplicando ali com o seu aluno, né? E os sistemas energéticos são todos dependentes dos alimentos, dos esses alimentos são compostos por nutrientes. Então, que daí vai lá, carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas, minerais, a água. Então, de repente, minha aula de educação física não desenvolve porque meu aluno não está hidratado, não tomou água hoje, não é? E aí eu preciso explicar isso para o meu aluno. Ele precisa, porque se eu não explicar, e se ele for, não é? Então, nós, professores de educação física, nós temos essa base e eu digo esse dever, né? Porque é um dever contribuir com a questão da alimentação, orientar, né? A alimentação não é, como eu digo sempre, não é prescrever, não é falar assim, comer 2 bananas tal hora, 3 maçãs tal hora, não é isso, não é prescrição, porque isso somos nós. Mas, fulano, você está tomando água? Quantos copos de água você toma por dia? A recomendação geral, 2 litros de água por dia, então tenta orientar essa pessoa, né? Ensinar,
fazer ele conhecer o alimento, fazer conhecer os benefícios que esse alimento proporciona, ele conhecendo, ele vai ter autonomia de escolher, né, sabendo que, né, aquele alimento vai fazer um benefício, vai trazer um benefício para ele vai escolher. Agora, ele não tem conhecimento. Ele tem o que a realidade, né, familiar mostra, a sociedade mostra, as propagandas, né, tem um apoio familiar. Então, é o professor, eu acho que o professor é responsável, porque depois fica, deixa que a família ensina, a família, né, vai mostrar a alimentação, mas eu acho que, tenho certeza que é o profissional de educação física, nós estamos, né, bem capacitados para isso, para essa orientação do nosso aluno. A gente precisa entendê-lo não só como uma máquina de movimento, e sim como pessoa, né? E como você disse, tem como separar uma saúde de alimentação, né? Inclusive, eu quero até pontuar aqui, né, para o pessoal, de repente, falar, pô, mas isso é muito complexo, é muito difícil e tal. Então, eu vou trazer aqui um recorte do próprio documento da Base Nacional Comum Curricular, para que a gente... mas eu não gosto da base. Não, tudo bem. Essa não é a discussão no momento. A Base Nacional Comum Curricular, ela está aí para balizar o nosso trabalho, ponto. Em outros momentos, houve oportunidade de crítica, de desconstrução, reconstrução, e certamente mais para frente isso vai acontecer. Então, eu não estou entrando no mérito dessa discussão no momento. É o documento que a gente tem de referência. Tá? E uma outra questão interessante é que talvez alguns colegas possam pensar assim, mas poxa, mas eu passo essas coisas, o aluno acha chato. Meus queridos, em especial nesse momento, nós temos que compreender o seguinte, o estudante, ele é fruto das construções de representação que ele tem em relação ao que ele já viveu na educação física escolar. Então, realmente, se ele foi fruto de um processo rola-bola, e agora, aos 45 do segundo tempo, em meio a uma pandemia, você diz para ele, nós vamos estudar agora a educação alimentar dentro desse contexto da importância para a atividade física e tal. O aluno vai falar, meu Deus, a pandemia está fazendo mal para o professor. Realmente, esse professor está sendo afetado. Né? Nós temos que ter essa leitura. Mas não tem problema, que ele diga isso. O importante é que o profissional se sensibilize, né, na vida dele. Quando você falou da nutrição, da hidratação, me veio na hora a cabeça. Quantos professores ainda dão aula sem beber água? Não deixa nem tomar água, é verdade. Não bebe água. Né? Eu vejo professores, por exemplo, que dão aula 8 horas por dia, 9, 10 horas por dia, e sempre que podem eles mandam um chocolate para dentro e estão lá na sala de aula, 5 minutos depois dando aula. Né? Isso é um grande veneno para as cordas vocais, né? E a gente está lá, fazendo. Né? Então, eu vou ler aqui para a galera poder ter uma noção do que a gente está se baseando para fazer essa conversa. Tem uma competência geral da BNCC para o ensino fundamental que ela diz assim, ó, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Essa é uma competência geral, né, do ensino fundamental. E aí eu faço uma relação com uma só que tem da educação física. Refletir criticamente sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde e doença, inclusive no contexto professores, né? Não é só para o aluno. Exatamente. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado também conosco, né? Nós, professores, o tipo de alimentação que nós estamos fazendo relacionado ao tipo de trabalho que nós fazemos, né? Relacionar isso à nossa atividade física sistematizada, né? Apesar de nós sabemos que a ação docente cansa, né, nos deixa fadigado, nós sabemos disso tudo, mas isso não pode ser um empecilho
para uma alimentação saudável e para a prática de atividade física regular, né? Se nós profissionais... Exatamente. Nós vamos esperar o cardiologista falar isso? Né? É estranho, não é estranho, né? A gente fica esperando que o médico diga para você, olha, você precisa fazer atividade física. Né? E o próprio profissional de educação física muitas vezes tem essa característica. Né? E aí, pessoal, tem uma outra questão que talvez a gente possa levantar, relacionando a questão da atividade física, da alimentação, que são a questão dos estereótipos. Né? Porque quando a gente relaciona alimentação com atividade física ou inatividade física, nós entramos, por exemplo, numa situação de sobrepeso, obesidade, né? E aí está vinculado a uma questão de estereótipo corporal, né? E aí a gente tem, por exemplo, o discurso de você precisa se aceitar como você é. E aí, às vezes, eu fico com um ponto de interrogação. Será que se eu tenho condições como eu sou, sabendo que eu não estou saudável? Faltou uma psicóloga agora, hein? Né? Faltou uma psicóloga pra gente. Tá vendo que coisa interessante? Porque a minha questão é vincular alimentação com inatividade física. E o resultado disso ser esse estereótipo corporal. Né? Eu não estou aqui relacionando as questões vinculadas a disfunções de saúde. Sim, totalmente. Né? Essa é uma outra discussão. Né? Mas as coisas acabam estando relacionadas. E, particularmente, eu acredito que a educação nutricional, ou eu não gosto de usar esse termo educação nutricional, porque como tem a palavra nutricional, as pessoas falam, não, então é da nutrição. Então vamos falar educação alimentar, pronto. Que aí falar de comer e de alimento, todo mundo pode, né? Todo mundo fala, né? E todo mundo fala, então nós não vamos brigar com os nutricionistas por causa disso. Como você disse, ninguém vai fazer prescrição, não é essa a ideia. Mas é bastante interessante. A nossa ideia, né? Eu até estou vendo aqui o último comentário, falou assim, se for o caso, encaminhar. Tem quem era que comentou, eu não consigo ver esse comentário que eu estou olhando aqui e achei super interessante, porque a consciência né? Eu consigo dar eu enquanto professor de educação física, consigo dar uma orientação, orientar esse meu aluno em relação aos alimentos, a qualidade desses alimentos, mas né, e aí, quando for para a prescrição, eu encaminho para o nutricionista. Mas a gente está abordando, a gente está falando de escolares que às vezes não têm o que comer, né? Encaminha para o nutricionista, ok. O nutricionista da rede pública, tá? Até esse nutricionista chegar da escola, você vai deixar, eu não vou informar, eu não vou contribuir com esse aluno porque não é meu papel, né? Eu posso tentar conscientizar, trabalhar eu enquanto professor de educação física, trabalhar com este aluno, com esta turma, né? E ao mesmo tempo chegar à direção, pedir para um acompanhamento nutricional. Daí, geralmente, a direção vai atrás, fala com os pais, né? A gente pode correr atrás tranquilamente. O que a gente não pode é prescrever, mas orientar, a gente precisa ensinar os alimentos, né? Por que as frutas são boas, né? Por que é importante comer frutas e verduras? Pirâmide alimentar, um modelo gráfico, né? Que a gente está usando para as crianças, quando elas estão aprendendo o que são os alimentos, a gente consegue. O que a gente não pode deixar passar é o que vem acontecendo, que chega lá, adolescente, né? Que vai, quando nutricionista, né? Nutricionista, quando a gente consegue fazer uma anamnese desse adolescente,
os alimentos que o adolescente ingere são alimentos que, gente, de onde tirou, né? É porque de onde ele aprendeu, de onde ele veio, do histórico dele, né? Então, nós precisamos, sim, é dever nosso contribuir para melhorar a alimentação dessas pessoas. Eles precisam conhecer. Não sei se você lembra, Renato, da lei da cantina saudável. Você lembra da lei da cantina saudável? Uns 10 anos, 10, 9 anos atrás, nós tivemos essa lei da cantina saudável. Eu trabalhei um ano, né, com o vereador que fez essa lei, venda de refrigerante, salgado frito dentro da escola. Mas você saía, atravessava a rua, tava o tiozinho lá vendendo refrigerante, balas, doces. Então, assim, aí competia com a pessoa que arrendava a cantina, que não podia vender, porque senão ele era né? E aí o que eu percebia? Que a conscientização também desses alunos, dos professores, eram pela direção de daquela escola, né? Já cheguei em escola uma vez que estava professor vendendo salgado frito no isopor escondido. E aí? Não era professor de educação física, não. Mas é triste, a gente. Eu falei assim, nossa, a gente está trabalhando por uma conscientização. Eu trabalho na minha aula sobre alimentação saudável, e aí tem um professor lá que não tem essa conscientização, está visando o lucro, né? E não pensa no aluno em si, né? Sim. E aí tem uma discussão muito grande em relação a essa lei. Essa lei vai, não vai, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra essa lei. E porque assim, eu penso a criança, ela não. A balinha, ela vai comprar a balinha. Vai comprar a balinha. Ela vem de um hábito alimentar, ela não vai pegar e comprar uma maçã. Sim. Né? E então, ver isso e trabalhar isso dentro da escola, ensinar. Exatamente. Não é difícil, que nem você falou, não é difícil. Tem o guia alimentar, tem a pirâmide alimentar, dá pra gente, né, fazer dinâmicas com isso. Questão de rotulagem, quando chegar lá, né, no 6º, 7º ano, trabalhar rotulagem com esses alunos, né, falar sobre os rótulos ultraprocessado. Vamos entender o que é, vamos ver esse rótulo, né? Sim. E tudo eu trabalho na graduação para formar professores para irem para a escola aptos a isso, né? Uhum. Eu retomei aqui, foi a Andréia que fez esse comentário que você colocou, e eu aproveitar e mandar um abraço aqui. A gente tem Vânia, Marilena, Aguinaldo, meu querido, aquele abraço. Esse Aguinaldo é figura, hein, cara? Pelo amor de Deus. Vamos subir a galera aqui para ver o que mais que nós vamos ter por aqui. Olha lá. Foi Andréa Matos que falou? Foi. A gente tem aqui o Domingos. O Domingos está comentando que na época, ele disse que estava na época da cantina saudável, ele estava na escola e ele lembra dessas questões. Aí, pessoal, eu quero retomar um negócio interessante com vocês. Olha só, no Enem de 2019, a questão iniciava assim: emagrecer sem exercício? Interrogação. Era uma pergunta. E aí depois ela vinha assim, ó: hormônio aumenta a esperança de perder gordura sem sair do sofá. A solução viria em cápsulas. Então, olha que coisa interessante. E aí tem um textozinho que fala aqui, parará, papá. E aí tem as questões, né, as alternativas que estão relacionadas à questão do tipo de gordura corporal, a questão da relação da doença com o emagrecimento, tal. Então, é uma questão do Enem. É uma questão que está no Enem, né, sobre uma temática aqui que a gente está conversando. Isso eu estou falando a respeito de 2019. Né? Tem uma outra aqui muito interessante, que é aqui, ó. No Brasil, a disseminação de uma expectativa de corpo com base na estética da magreza
é bastante grande e apresenta uma enorme repercussão, especialmente se considerado do ponto de vista da realização do corpo, né, que foi feita na cidade de São Paulo. E a questão ela gira em torno de a preocupação excessiva com o peso corporal pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como, aí tem as alternativas, anorexia e bulimia, ortorexia e vigorexia, que estão ligados à questão da alimentação, da educação alimentar. Totalmente. Então, isso é uma questão do Enem de 2019, é outra questão do Enem de 2019. Olha lá, alguém está dizendo aqui, ó, eu lembro desta. A Isa, provavelmente ela deve ter feito o Enem, né, ano passado, e espero que seus professores de educação física tenham contribuído para você acertar essa questão. Né? Então, são questões que estão aí, ó, né, postas no Enem de 2019. Eu não vou entrar em outros, né, cadernos, porque para a gente não se alongar muito, mas eu vou ler mais uma do ano passado. Educação para a Saúde mediante programas de educação física escolar. É o título da questão do Enem. É o título da questão do Enem do ano passado. Né? Então, como é que nós vamos dizer que isso não é, mais uma vez, emergente na educação física escolar? Né? Como é que nós vamos negar isso aos nossos estudantes? E talvez, nesse momento de pandemia, que está tudo uma loucura, mais uma vez é válida a oportunidade de nós nos reinventarmos. Né? Exatamente. Enquanto área de Branda Rafaela Rosa, né? E, poder... Renato, falando lá, a primeira questão, né, que você falou, eu falo a fórmula mágica, né? Que eu gostaria muito de inventar a fórmula mágica, porque pagam o preço por uma cápsula, mas não pagam o profissional de educação, um personal, né? O profissional de educação física não paga um nutricionista, mas a cápsula sim. E aí você compra aquela cápsula e junto com a cápsula vem, faça atividade física, né, para a cápsula resolver, faça atividade física e coma, né, saudavelmente. Geralmente vem a listinha. E aí a pessoa vai perder o peso, porém a cápsula que fez efeito, né? Exatamente. Ela vai mudar a alimentação dela, mas é a cápsula que fez o efeito. Então, muito interessante isso, e é extremamente interessante trabalhar isso com os nossos alunos dentro da escola, né? Principalmente esses alunos, né, que estão saindo para fazer o Enem aí, e pensar, trabalhar com... que eu vou trabalhar com esses alunos? Eles acham chato? Eles não acham chato, eles precisam disso. E aí você fala também de outra questão do Enem, falando dos transtornos alimentares, né? Professor, mas assim, nem nós podemos diagnosticar enquanto nutricionista esses transtornos, que isso é da área da psicologia, mas eu preciso conhecer, porque vai chegar para mim, eu vou ter que ajudar, né? A gente vai trabalhar de profissional e a gente vai precisar se ajudar. Então, eu preciso conhecer o que é anorexia, o que é bulimia, que é vigorexia, ortorexia, que são... não legalizou ainda a ortorexia, eu acho, que são transtornos novos que estão acontecendo e as pessoas desconhecem, né? E olha, achei interessantíssimo estar trazendo isso dentro do Enem, né? Sim, e assim, eu trago o Enem porque, assim, existem duas visões sobre a educação de maneira geral. A educação com a perspectiva de formação humana e a educação na perspectiva do utilitarismo. Então, é óbvio que a educação alimenta para a formação humana. Mas tem colegas que não entendem, né? E aí, quando não entende esse aspecto da formação humana, eu apelo para o aspecto utilitarista, que é aquele assim, meu amigo, você precisa ensinar porque vai cair no Enem, pronto.
Se você não acredita que isso é importante para desenvolver a formação integral do estudante, ensine porque cai no Enem, pelo amor de Deus. Né? Eu apelo, eu faço esse apelo. E aí é muito interessante você ver o estudante que tem essa característica. Né? E é claro que isso também vai interferir, por exemplo, no próprio perfil do ingressante no curso de educação física. Né? Porque a partir do momento que ele se deparar com determinados conhecimentos, com determinadas metodologias, com determinadas experiências na educação física escolar, ele vai construir uma ideia diferente do que ele vai encontrar dentro do curso de educação física. Né? E aí talvez você não tenha essa pergunta. Professora, por que eu preciso estudar nutrição no curso de educação física? Né? Claro, a nutrição que nós temos no curso de educação física, ela é isso aqui dentro da grande área que é a nutrição, né? Só para a gente ter um posicionamento. Né? Mas eu preciso conhecer, assim Sim. como, né? Da nutrição, tem a parte de atividade, nutrição e esporte. Eu preciso saber os esportes, preciso saber os gastos, né, que tem com aquele esporte, sistemas energéticos. Então, a nutricionista fala às vezes, eu vou poder prescrever esse esporte? Não, você precisa conhecer, porque em cima disso você vai trabalhar com o alimento ali, que alimento que aquele atleta, né, pode ingerir ou não. Conversar com outro profissional, né? E a gente precisa ir. Sim. A Isa Tamada, é isso? Espero que eu tenha lido certo o seu nome, minha querida. Ela fez um questionamento aqui interessante. Educação física na educação infantil também pode ser trabalhada a alimentação? Né? Exato. Eu não estou vendo mais aqui quem está comentando, tá? Parou, congelou da Andréia. Aí, Isa, eu quero até te falar uma experiência que eu estava lembrando hoje. Eu cheguei em numa escola de educação infantil do município, né? E estava a professora batendo um suco com os alunos. Ela fez um suco de maracujá simples. Ela pegou o liquidificador da merenda, né, lá da cozinha, levou para a sala e ensinou, mostrou a fruta, fez eles pegarem na fruta, cortou, era maracujá. Maracujá, bateu, e na hora de bater, pensa as crianças igual uma pipoquinha pulando, ela cantou a música da pipoquinha. Gente, foi sensacional. Então, como a gente trabalhar a questão da textura das frutas, né? Legal. A gente dá para trabalhar isso, né? Muito interessante sua pergunta, e como o Renato disse, tudo a ver, é onde eles estão aprendendo, né? A parte sensorial, então dá para eles experimentarem, e aí eu lembrei disso ainda hoje de manhã, sobre esse suco, né? Então, olha só, um simples suco de maracujá que com certeza se a mãe levasse pronto e colocasse em cima da mesa, eles não iriam tomar. Porque eles fizeram, é igual a questão da horta, né? Quando você ensina a criança a plantar e ela vai lá colher aquele alface que ela plantou, ela vai levar para casa e ela vai comer, porque fui eu que plantei. E a gente tem relatos assim, fantásticos quando a gente coloca, a horta não é só para merenda, né, a merenda ser mais saudável, não. Todo um processo pedagógico atrás disso, né, de conscientização da alimentação. E você tocou num ponto importante, né, Rafa? Porque a educação infantil ela tem uma perspectiva de ensino a partir de traços, som, texturas, formato do alimento, além dos aspectos nutricionais, né, relacionados à questão do alimento. Né? Pensando, por exemplo, na abordagem que está previsto no documento, né, tentando atrelar essas questões aí. Agora sim. Né? Isso, exatamente. Nós temos, Rafa, mais 5 minutinhos, então eu vou deixar para a galera aqui, ó, como sugestão, que vocês procurem um site chamado Impulsiona, né? Quem ainda não entrou, quem não conhece, procura
esse site aí, ele é muito bom sobre educação física, tem várias dicas, inclusive ela traz algumas coisas sobre alimentação, né? Tem um outro site que é muito legal também na área da educação física, que é dicaseducacãofísica.info. Também tem bastante coisa interessante sobre a educação física escolar. Então, ficam aí 2 dicas legais para vocês pesquisarem, pode servir de referência para vocês, tá? E gostaria que você fizesse aí suas palavras finais, 2 minutinhos para você, para a gente poder se despedir e deixar a galera aí com um gostinho de quero mais. Passou aí, ó. Vai se despedindo aí, vai fazendo o seu encerramento, que eu vou dando um oi para a galera. O meu tinha travado aqui, agora que eu estou vendo todo mundo que passou. Eu quero deixar um beijo para todo mundo. Renato, muito obrigada por essa oportunidade. Esse tema fantástico, sensacional. Você sempre inovando, né? Inovando não, né, Renato? Trazendo o que a gente precisa saber, né? Muitíssimo obrigado ao CREF também, CREF 11, pela sua oportunidade. E obrigada a todos que estão aqui com a gente. As Nutris, os professores de educação física. Obrigado. Física, todos. O Benites, né? Benites, lá de Naviraí, de Dourados também, acabou de passar aqui, ó, Douglas. Pessoal, legal. Muito obrigado, muitíssimo obrigada. Quando precisar, pode. Esse mesmo. Elegante, hein? Bonitão. Eu falei no começo que o Giovanni e o Rodrigo me falaram, Renato, é a Rafaela, cara, por favor. Aí eu tive que, né, dar uma melhorada aqui no visual, né? Sabe como é que é? A Claudinha também está passando aqui. Claudinha, beijo para você. Claudinha, o Anderson, que também... Mamãe! A minha mãe! O fã-clube dessa menina é brincadeira, viu, cara? Galera, nosso tempo está em cima da linha. A gente tem que encerrar esse bate-papo maravilhoso com a Rafaela. Mas nós vamos armar outra. Vamos fazer um outro bem bolado aí. Vamos chamar um psicólogo formado em educação física, uma nutricionista formada em educação física, um fisioterapeuta formado